Caso do Tagliaferro, Josias, e a forma como está sendo tratado agora pelo Supremo Tribunal Federal, o que isso tem a ver com Alexandre de Moraes? O que isso afeta tanto o ministro do Supremo Tribunal Federal? Esse Eduardo Tagliaferro, Fabíola, tornou-se uma unha encravada no Supremo Tribunal Federal. Porque, na prática, ele vazou, e agora a Procuradoria acusou, ele negava, mas a Procuradoria considerou que há evidências de que dados que estavam armazenados no seu aparelho celular, e aí tem no meio desse enredo, tem uma notificação policial trivial. Esse Eduardo Tagliaferro se envolveu ali numa uma pendência com a mulher dele, a mulher o acusou de agredi-la, e a Polícia Civil de São Paulo, para investigar esse caso, reteve o celular por alguns dias, o celular desse personagem que era assessor do Alexandre de Moraes no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Depois desse episódio, envolvendo ali uma denúncia de agressão contra a mulher, contra a esposa, o Tagliaferro foi demitido do TSE. Isso é lá de 2023. E como o telefone celular dele ficou por alguns dias apreendido, ele alegou que, olha, alguém tirou essas mensagens de dentro do celular. E agora verifica-se que a acusação é de que ele mesmo vazou, né? E houve uma notícia publicada pela Folha que mostra, Fabíola, um procedimento atípico. O Alexandre de Moraes, como relator de várias investigações, inquéritos no Supremo, requisitava ao Tagliaferro, que era auxiliar dele no TSE, requisitava informações da Justiça Eleitoral que poderiam ser usadas e foram efetivamente usadas em processos que corriam no Supremo. Isso numa atmosfera de grande informalidade, não houve formalização dos pedidos, simplesmente um magistrado do gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo telefonava para o TSE e requisitava dados. Isso foi considerado um procedimento atípico, porque na prática o Alexandre de Moraes estava como que escolhendo os seus alvos, né? E essa falta de rito foi muito questionada na época, mas o Supremo achou que não tinha nada demais, a despeito de as mensagens trocadas no escurinho do telefone do Tagliaferro mostrarem que as pessoas sabiam o que se passava. Numa dessas mensagens, o juiz Ayrton Vieira, braço direito do Alexandre de Moraes na época no Supremo, disse para o Eduardo Tagliaferro: formalmente, se alguém for questionar no futuro, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Ou seja, ele mesmo considerava descarado esse procedimento. Mas o Paulo Gonet sepultou o pedido de investigação que foi formulado na época contra o Alexandre de Moraes, para verificar se havia irregularidade ou não nesse tipo de requisição, e abriu-se uma ação penal contra o Tagliaferro. Agora vai julgar, muito provavelmente, pela composição da primeira turma, o Tagliaferro vai ser condenado por vazar dados que eram... Agora não se discute a natureza da informação, discute que ele não podia ter vazado. Todo mundo esquece o conteúdo das informações, dos dados. E o que está em discussão agora é o vazamento. Eram dados sigilosos e não poderiam ser vazados, né? Então, vai ser julgado, muito provavelmente vai ser condenado, mas, como disse, permanece a unha encravada. Eram corretos os procedimentos do Alexandre de Moraes? Ele poderia requisitar dados como fez, dessa forma, informalmente? Ele era presidente do TSE na ocasião e era ministro do Supremo. Custava formalizar os procedimentos? Custava explicar tecnicamente cada requisição? Uma unha encravada, Fabíola. Vai permanecer assim, porque o Supremo já considerou que não tinha nada demais. Lá na frente, no futuro, quando alguém quiser questionar os procedimentos do Alexandre de Moraes, certamente vai revisitar essas mensagens que foram extraídas do escurinho do Zap no aparelho de celular deste Eduardo Tagliaferro. Mas ele deve ser condenado.
e a extradição dele também, embora eles tenham dupla nacionalidade, a Itália não costuma ser condescendente com quem está respondendo a processo. Se fosse um italiano, muito bem, mas dupla nacionalidade, pelo entendimento, pela jurisprudência da Itália, eles costumam privilegiar, no caso de quem tem dupla nacionalidade, o estado natal, onde a pessoa vivia, onde a pessoa fez a sua vida. Então, assim como a Carla Zambelli, também o Tagliaferro deve ser devolvido ao Brasil para responder por essas infrações, esses crimes que o Supremo atribui a ele, que a Procuradoria atribui a ele, Fabíola. Curiosa, né, a figura do Alexandre de Moraes. O professor Schneider trabalhou com ele, né? Ele era durão quando você trabalhava com ele? Fui colega dele, ele era o super secretário na prefeitura. Ele era o secretário da prefeitura, ele era secretário de? Transportes e... Ah, é verdade. Transportes e subprefeitura. E você secretário de educação? E subprefeituras não, serviços. De serviços. E eu era de educação. Mas eu conheço ele há muitos anos, conheço o ministro Alexandre desde que ele deixou de ser promotor. Deixou? Será que ele deixou? Não. Ali na alma... Porque essa que é a questão, né? Eu achei... Deixou? Ele deixou formalmente de ser promotor. Né? É uma pessoa muito trabalhadora e, enfim, dura.